Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui trazer um conteúdo para vocês sobre precificação artesanal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Olivia e eu trabalho como consultora, coach contábil, especialista em desenvolvimento de negócios para artesãos. Então, hoje eu vim gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre a metodologia que eu uso para a precificação artesanal. Então, na precificação artesanal, primeira coisa, a gente precisa saber que precificar um produto não é você simplesmente pegar uma formulazinha mágica e colocar ali e sai o resultado. Não é assim, entendeu? A primeira coisa que a gente precisa entender para fazer a precificação de um produto artesanal é compreender qual é a mentalidade do artesão. Então, cada artesão tem um nível de mentalidade. Então, o primeiro passo é você ter essa compreensão de mentalidade. A partir do momento que a gente consegue definir a mentalidade do artesão, aí a gente começa a inserir as ferramentas de cálculo, que é o que todo mundo já sabe, que é a questão de inserir custo fixo, de valor de mão de obra, hora de trabalho, o valor dos custos do material, a margem de lucro. Então, essa parte daí, ela é simplesmente uma parte técnica. Então, qualquer curso que você for fazer de precificação, eles vão te ensinar a fazer isso. Na metodologia do Espaço Reciclamente, a gente não trabalha só a ferramenta de precificação robotizada. A gente a gente dá uma consultoria para o artesão, onde ele encontra a sua persona como artesão e começa a fazer a sua precificação dentro do seu sentimento e da sua congruência com relação à parte financeira, com relação a finanças, com relação a dinheiro. Porque se você não sabe o que você sente com relação a dinheiro, se você não sabe o que você expressa com relação ao dinheiro, a energia para você lidar com o seu negócio, com a sua empresa de artesanato, vai ser a mesma. Então, a gente tem que estar congruente com isso. Então, a primeira coisa, a gente precisa aprender a lidar com essa parte de finanças, com essa parte financeira. Ok? A partir do momento em que a gente identifica essa questão de crenças financeiras, aí a gente dá início ao projeto de precificação. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o cálculo da mão de obra, né? Quanto vale a mão de obra do seu trabalho artesanal. Então, dentro da metodologia do Espaço Reciclamente, a gente não pega um valor X e coloca, eu vou estipular para ganhar R$ 1.800, eu vou estipular para ganhar R$ 2.000 por mês. Esse é o meu salário e aí eu confecciono uma peça artesanal, vou lá, faço minha peça, no meu caso eu faço crochê, vou cronometrando o tempo que eu gasto para fazer aquela peça e no final vou lá, divido pelas horas de trabalho que eu estipulo para eu trabalhar por mês e depois eu aplico, né, numa planilha. Só que o nosso método, ele é um método que faz o quê? A artesã não ter essa mentalidade de ser simplesmente um freelance como artesão. Porque a intenção aqui do nosso projeto é o quê? É transformar o artesão em um artesão empresário. E para ser um artesão empresário, a gente precisa desenvolver uma mentalidade de empresário. Então, o que um empresário pensa dentro de uma empresa? Ele é cheio de estratégias. Ele pensa quem vai executar, né? Quem vai fazer a limpeza, quem vai fazer o administrativo, quem vai fazer o financeiro. Então, ele sempre tem essa capacidade de delegar, né? A mentalidade do empresário não é um vendedor de horas, mas sim um comprador de horas. Então, ele tem essa capacidade de delegar. E a gente pode desenvolver isso, mesmo a gente sendo artesão. Porque, às vezes, a gente acha que por ser artesão, a gente não tem essa capacidade de pensar como um empresário, de ter uma mente com essa visão ampla, com essa visão a longo prazo.
certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai entrar no ponto de cálculo de mão de obra, de valor de hora de trabalho, ok? Para calcular o valor da hora de trabalho, primeira coisa, a gente precisa definir a estrutura da empresa. Então, como artesão, a gente tem uma empresa. Então, quais são os setores de uma empresa? Nós temos lá o setor de produção, temos o setor administrativo, o setor de finanças, de vendas, de compras, enfim, são vários setores dentro de uma empresa. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é definir a sua estrutura da sua empresa. A sua empresa vai ter um setor de marketing? Se você tem Instagram, se você trabalha com loja online, se você faz algum serviço, né, você tem que ter um setor, como se diz, a gente fala fictício, né, simbólico, mas na verdade ele é um setor dentro do seu negócio. Se você se você vende seu produto, você tem um setor de vendas dentro do seu negócio. Você produz, você tem um setor de produção dentro do seu negócio. Então, primeira coisa, você vai definir os setores. Quais são os setores da sua empresa? Feito isso, a gente vai definir o tempo de trabalho de uma empresa. Como que funciona uma empresa, gente? Uma empresa hoje em dia funciona pelo menos, assim, qualquer pessoa que você for contratar, no mínimo 8 horas diárias. Então, é onde a gente vê, né, a gente tem que seguir mais ou menos o processo da legislação e trabalhar com essa teoria, certo? Então, a gente vai considerar que em cada setor nós vamos trabalhar 220 horas, tá, semanais. Isso aí é só para nível de cálculo, tá bom, pessoal? Para a gente poder conseguir chegar a um valor da nossa hora. A gente vai chegar no valor da nossa hora dentro de todas as funções que a gente exerce dentro da empresa, ok? Então, nós vamos considerar aqui trabalhando 220 horas, né, mensais, sendo 44 horas semanais e 8 horas diárias, que é o que rege a nossa legislação. Feito isso, a gente vai pegar o valor e do salário que a gente estipular, né? Como se você fosse contratar um funcionário. Se você fosse contratar um funcionário para a sua empresa, qual o valor você pagaria? Quanto você pagaria para esse funcionário? Feito isso, aí a gente vai chegar num valor X de hora. Então, digamos que a gente chegue no valor de R$6 a hora. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos colocar um valor mais fácil para cálculo? Vamos colocar de R$10 a hora, que eu acho que fica mais fácil da gente calcular. Então, digamos que eu fiz um trabalho e eu fui lá, gastei 3 horas para produzir esse trabalho. Na produção desse trabalho, eu gastei 3 horas, então o custo da minha hora trabalhada, da minha mão de obra, é de R$30, certo? Então, quando você... Para esse mesmo produto, se você fez uma divulgação com marketing, né? Se você tirou foto, se você desenvolveu receita, tudo que você fez em relação a esse produto, né? Você vai desenvolver, aí já é um outro profissional entrando em ação. Então, quanto tempo você gastou para fazer isso? Na parte de embalagem, quanto tempo você gastou para embalar? Quanto tempo você gastou para comprar? Só que isso, cada um é um setor e cada um é referente a um salário. Então, assim, ó, um salário no setor de produção é um valor X. Agora, o salário para uma pessoa que trabalha com a parte de finanças, com a parte administrativa, ela já tem um salário um pouquinho mais alto. Então, é como se você tivesse vários salários dentro da sua empresa, certo? Então, aí você vai fazer isso. Por quê, gente? Por que eu trabalho dessa forma, tudo separadinho, tudo metódico, né? Cada coisa no seu quadrado. Por que eu faço isso? Porque a gente tem que desenvolver uma mentalidade empreendedora. E para a gente ser empreendedor, a gente tem que saber até como que a gente vai contratar alguém para trabalhar com a gente. Quanto que a gente vai poder pagar por aquela pessoa, por aquela mão de obra? E aí a gente vai começar a desenvolver essa característica de delegação de tarefas. Então, às vezes, vale a pena a gente contratar alguém para fazer um vídeo, às vezes vale a pena a gente contratar alguém para fazer uma foto, ou para colocar um forro, ou até mesmo para tecer a peça, você só faz o acabamento. Então, assim, são infinitas possibilidades que a gente tem de delegação de tarefas
tarefas e que a gente pode focar mais na parte, ou a gente pode também contratar alguém para fazer as nossas vendas, porque o que acontece? O artesão fica preso em confecção de peças, né? Ou fica preso desesperado querendo vender. E aí ele desfoca, ele não sabe o que ele faz, se ele produz ou se ele vende ou se ele compra, vai fazer o levantamento de material, né? Fazer o contato com o fornecedor, ele fica sem saber o que fazer, certo? Então é dessa forma que eu trabalho. Eu divido cada setor da minha empresa, estipulo um salário para cada setor da minha empresa e a partir desse salário, desses salários que estão estipulados, eu calculo os meus custos de mão de obra com relação ao que eu vou precisar para cada coisa e aí eu vou montando o preço do meu produto a partir desse valor que é em cada questão de mão de obra. Então, o meu trabalho, assim, se uma peça não teve marketing, ela não vai ter aquele custo embutido, entende? Então, assim, eu trabalho com essas coisas tudo separada, porque eu acho que traz uma clareza e me traz a possibilidade de enxergar onde eu posso melhorar ou não. A gente precisa ter essa clareza de como que é a realidade, né, de uma empresa de artesanato, de uma empresa de crochê, de uma empresa de qualquer negócio. Isso não serve só para artesanato, tá, gente? Se vocês tiverem qualquer outro tipo de empresa, se vocês não tiverem essa visão, porque é igual uma pessoa tem um restaurante. Se ela não tiver a visão de que ela precisa ter um cozinheiro, uma faxineira, um garçom, um caixa, se ela não tiver essa visão de toda a estrutura, né, de empresa que ela precisa ter, dificilmente ela vai prosperar, né? Porque aí acaba que a pessoa começa a ficar sobrecarregada e não tem ninguém dá conta de fazer tudo sozinho. E o artesão, ele tem essa mentalidade de querer fazer tudo sozinho, de querer, porque na verdade a gente sente prazer em fazer tudo. É gostoso, gente, eu adoro fazer tudo. Eu particularmente, eu faço quase tudo sozinha. Quase tudo que eu faço sozinha. Mas eu aprendi essa técnica, né, de delegar essa parte do artesanato, porque na verdade o artesanato eu não delego tantas coisas, mas eu delego, mas na minha parte de desenvolvimento de treinamento, né, na minha parte da contabilidade, aí sim eu trabalho com a parte de delegação, porque a gente não consegue fazer tudo, correto? Então vamos lá, pessoal, para a nossa próxima parte. Agora, a gente vai falar da parte de custo de material, tá? Então, como que a gente trabalha com custo de material? No custo de material, a gente pega o material que a gente utilizou, né? Por exemplo, eu vou lá, compro um novelo de linha, estipulei lá um valor X, aí tudo eu incluo dentro do meu custo de material. Se eu contratei uma costureira para fazer um forro, isso aí entra no custo da minha mercadoria. Se eu o material, a linha que eu usei, eu também coloco. E aí eu também tenho um método que eu uso de gasto de linha, né? Porque às vezes a gente compra uma peça, um novelo, e eles sobram tanto, né? Não só novelo, né? Não, isso não é só para crochê, né, gente? É no geral para artesanato. A gente compra, sei lá, alguma coisa de tinta, né? Uma tinta que seja para pintar uma peça, você não vai usar o vidrinho todo, vai sobrar uma quantidade ali. Então, a gente tem que fazer a média do que a gente, por exemplo, se a gente vai fazer um crochê, um novelo dá para fazer quantas peças daquela que eu estou fazendo. Então, nessa daí, você vai fazer, tem um desmembramento que você faz daquele novelo, ele te rende tantas peças, certo? Só que aí tem uma coisa que a gente tem que observar muito, porque é o estoque. A gente começa a acumular muita coisa e fica aquele tanto de restinho. Então, a gente tem que desenvolver uma técnica para fazer esse estoque de fios movimentar. Então, ou você começa a desenvolver modelos de restinhos, né? Ou você já faz na hora que você vai comprar o seu material. A gente tem até, né, não é pra gente falar aqui nesse vídeo, mas a gente tem que fazer uma gestão desse estoque, tá, gente? Porque, como se diz, estoque parado é energia parada, é dinheiro parado e não é assim que funciona. A gente tem que fazer uma movimentação disso daí, tá certo? Então, aí a gente vai calcular o custo do material, o custo, né,
do frete, se você teve algum frete, o custo de terceirização de mão de obra, se você terceirizou alguma coisa, o que você pagou, o custo de embalagem, né, o que você gastou. Gente, o que envolve embalagem? Embalagem é etiqueta, embalagem é sacola, saquinho, tem umas pessoas que colocam em saquinho, eu particularmente tenho os meus saquinhos de organza que eu gosto, tem as sacolas, tem a tag, algumas pessoas têm tag. Eu já não gosto muito dessa parte de etiquetas e tags, porque eu sou totalmente mais para essa parte da reciclagem. Então, quanto menos lixo a gente produz, eu acho muito melhor. Então, assim, quando eu vou fazer as minhas peças, eu procuro sempre pensar numa embalagem que seja reutilizável, que a pessoa pode usar em uma outra coisa, que tenha uma utilidade para outra coisa. Então, eu não tenho esses cartõezinhos, eu não faço isso, tá, gente? Mas isso é uma coisa minha, porque eu sou muito conectada com essa questão da redução do lixo que a gente coloca no planeta, certo? Então, vamos lá. Feito essa parte se você foi lá, fez a parte, né, a gente já falou aqui de cálculo de mão de obra, valor da hora de trabalho, a gente já falou aqui do custo do material, e agora a gente vai falar dos custos fixos. Essa questão dos custos fixos é sensacional. Por quê? Porque muita gente tem dificuldade com relação a isso. Porque a pessoa fala assim, mas por que eu vou colocar um custo fixo, sendo que eu trabalho em casa? Bom, tudo bem, você trabalha em casa, mas e aí, você tem a mentalidade do quê? De uma artesã que quer manter o seu padrão do que você está hoje, ou uma artesã que quer crescer e se tornar uma grande empresária de sucesso como artesã? Então, se você tem a mentalidade de uma pessoa que quer crescer, quer ter sucesso e quer, tipo assim... Gente, a ideia aqui não é sobreviver fazendo crochê. A ideia aqui é viver, ter prosperidade, ter abundância financeira com relação ao crochê, entendeu? É construir um negócio mesmo. Então, para a gente construir o nosso custo fixo, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu não tenho loja física, mas eu tenho uma ideia, num futuro, de construir uma loja. Então, assim, se eu fosse ter uma loja, ou se eu fosse ter até um ateliê mesmo, tá? Quanto que custaria um aluguel, por exemplo, na sua cidade? Quanto custa o aluguel de um ponto comercial? Tipo assim, sabe aquele lugar que às vezes a gente nem tem condição de investir aquilo naquele momento, mas é uma coisa que a gente pensa para o futuro. Então, se a gente pensa para o futuro... Imagina só que legal que não seria a gente montar um negócio. Então, a gente começa a colocar um custo fixo de uma empresa, né? Como se fosse o seu artesanato uma empresa. Faz um valor ilusório, um valor simbólico, né? Se num primeiro momento você não sentir confiança, né? Achar, nossa, mas aí meu custo fixo vai ficar muito caro se eu for pensar no padrão da minha cidade. Não tem problema, gente. Faz um valor que seja simbólico, mas tenha uma margem ali de um custo fixo para o seu negócio. Vocês têm que construir isso, construir essa mentalidade como artesã, para vocês crescerem e empreenderem, tá? Então, quando me perguntam, tem que colocar o custo fixo? Tem sim. Então, o custo fixo, ele vai entrar um aluguel, um telefone, uma internet. Na verdade, o custo fixo é tudo aquilo que, se você não vender nada, se você não produzir nada, é uma coisa que é obrigatório você pagar, né? Algumas pessoas colocam as despesas de casa como sendo custo fixo do negócio. Eu acho legal essa estratégia também, né? Porque, por exemplo, se você não vender nada, você vai ter que pagar um supermercado, você vai ter que comer alguma coisa. Talvez seja um ponto de partida, tá certo? Bom, agora vamos para a próxima parte. Agora a gente vai falar de lucro, gente. Lucro é uma coisa que a gente tem que pensar com muito carinho. Porque até aqui, né, todos esses custos que a gente colocou até aqui, eles são os custos do produto. Então, aqui, até agora, na verdade, você não ganhou nada, você não está lucrando nada. Aqui você está simplesmente trocando a moeda. Isso aqui é como se você tivesse um funcionário. Você está pagando seu funcionário, você está pagando o aluguel da sua empresa, você está pagando seu contador, você está pagando seus fornecedores, você está pagando todo mundo. E quando que você vai se pagar também, né? Então, assim, no lucro,
a gente tem que pensar, na verdade, o lucro não é se pagar você, né? É se pagar a empresa, tá, gente? A empresa do artesanato. Porque o seu salário, você já vai ter lá como, igual a uma empresa, quem é um dono de uma empresa, ele tem a retirada pro Labore, você também vai ter a sua retirada pro Labore. Aí o lucro tem a distribuição de lucro para o sócio e a distribuição de lucro que fica na empresa. Então, a gente tem que ter sempre essa visão, tá? Então, quando eu penso em lucro, a minha ideia é o quê? Com o lucro, a gente, assim, para a empresa, a gente tem o foco de, com o lucro, fazer investimentos na empresa, para a empresa melhorar, para ela crescer, para ela ir, né, melhorando. Teve uma artesã esses dias que falou que tudo que ela ganhava com o dinheiro do artesanato, ela investia nas coisinhas dela, sabe? Em material, investia em um aparelho de celular melhor para fazer vídeo, porque ela queria desenvolver um curso de artesanato, ela investia e ela ia fazendo isso com o dinheirinho que ela ia ganhando das peças que ela ia fazendo. E assim mesmo, só que aí você tem que fazer uma estrutura do seu fluxo de caixa. Por quê? Porque você tem, o ideal é o quê? Você montar uma reserva de emergência, tá? Gente, a gente tem que ter o mínimo de um conhecimento de investimentos para a gente ter uma paz financeira. Porque eu acho assim, gente, ainda mais nessa realidade que nós passamos, né, agora, que nós estamos vivendo ainda com relação a essa pandemia, quem não tinha uma reserva de emergência tá sofrendo demais, tá tipo assim, ó, passando por situações bem complicadas, principalmente em alguns setores, como o turismo, por exemplo, que foi muito afetado e a pessoa não tem como sobreviver, né? Então, a reserva de emergência é justamente para trazer esse conforto em momentos como esse que nós vivemos, né? Que nós passamos. Então, assim, a gente tem que começar a pensar nisso. Então, como que você vai construir uma reserva de emergência? Através dos lucros, né? Através desses dinheiros da renda extra que a gente começa a colocar dentro da nossa vida, dentro do nosso artesanato, e o artesanato, na verdade, hoje, para mim, confeccionar o artesanato é uma renda extra. Agora, quando eu trabalho como gestora de artesãos, aí não, aí já entra como minha renda principal, entendeu? Então, é assim, só para vocês entenderem mais ou menos a logística de como que a gente trabalha com isso. Então, assim, ó, os lucros que você tiver, você vai estipular uma margem de lucro. Então, ela vai ter um percentual. A partir do momento que você fez essa definição, outra coisa que a gente faz também é uma comissão de vendas. Quanto você pagaria para uma pessoa vender o seu produto? Se uma pessoa vende o seu produto, quanto que você paga? Hoje em dia, por exemplo, tem essas lojas que a gente... eu faço parte do Elo 7, então eu tenho uma lojinha lá. Então, lá você paga uma margem de um percentual para eles, certo? Então, isso aí é um percentual de vendas que você já tem que colocar ali de comissão. Então, essa comissão você paga, eu estipulo ela como sendo uma comissão também para qualquer outro vendedor que eu pagaria no meu produto. Então, ele já está embutido ali. Então, o meu preço, quando eu coloco lá na lojinha do L7, ele já está num preço, né, que envolve isso. Tem também a questão de máquina de cartão de crédito. Também a gente tem que colocar essa margem ali, né, as tarifas, tudo certinho. E aí a gente vai desenvolver um índice, né, aí através desse índice que a gente vai desenvolver, através de tudo que a gente vai colocar, a gente aplica ele para chegar no nosso preço de venda. Então, na hora que o preço de venda vem, ele vem assim, ó, custo de material, já vai aparecer ali na tabelinha. Custo de mão de obra. Aí tem todas as mãos de obras, tá, gente? O que foi pago para cada setor, para cada função ali que a gente exerce como artesão. Custo da mão de obra, custo fixo. Então, já vai aparecer tudo certinho. E até chegar aí vai discriminar o nosso lucro e vai chegar no nosso preço de venda, certo? Então, é assim que eu trabalho. Aí, essa parte, né, de gestão, dessa parte de fluxo de caixa, de o que a gente vai fazer com a nossa receita, né, com o nosso faturamento, aí isso é assunto para um outro conteúdo, porque senão esse vídeo também vai ficar muito extenso. E a intenção aqui era fazer uma aula sobre precificação e mostrar para vocês como que é a metodologia do nosso Espaço Reciclamente, tá? Então, esse daqui é um bônus, tá? Que eu estou trazendo aqui para esse curso.
E eu gostaria que vocês comentassem aí se vocês gostaram, qual que é a maior dificuldade de vocês. Podem perguntar que quem sabe a gente consegue trazer novos temas também para cá, tá bom? Um beijo, pessoal, até mais!